Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve Jesus voltará. Ouça o pastor Neumuel Estina com uma mensagem da Palavra de Deus. Com certeza, em todas as famílias, o sofrimento se faz presente. Por que temos que sofrer? É difícil responder e explicar alguns porquês. Não faz muito tempo, visitei uma senhora em seu lar que, segurando a mão de seu esposo, pronunciou suas últimas palavras nesta vida. Poucos meses antes, ela fora acometida de câncer e, em menos de um ano, a doença a venceu e muito cedo foi para o descanso. Toda a família sofreu muito e ainda sente saudade de alguém que foi muito especial. O tema da palestra de hoje é: mesmo sofrendo, confie em Deus. Por que acontecem tantas tragédias e sofrimentos? Talvez porque alguns só conseguem encontrar a Deus mediante sofrimentos, lágrimas e perdas. Porém, a mais confortadora promessa é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, verso 28. Muitos têm questionado a Deus quando defrontados por realidades negativas, mas é importante sabermos que Deus não é o autor do sofrimento. Deus jamais desejou que houvesse tristeza ou lágrimas e mesmo a morte. Jesus explicou isto em Mateus 13, versos 24 a 30, onde compara nosso mundo a um campo onde um homem semeou a boa semente. Naquela mesma noite, um inimigo semeou ervas daninhas. Mais tarde, quando as plantas cresceram, notou-se a presença das ervas más. Os servos do proprietário indagaram sobre a qualidade das sementes, mas o homem, seguro de si, esclareceu: foi um inimigo quem fez isto. Com esta parábola, Jesus Cristo descreveu o que aconteceu ao nosso mundo. Na verdade, a terra era perfeita e linda ao sair das mãos do Criador, mas alguém tentou destruir as belas obras de Deus, semeando muitas sementes más, e obteve êxito no que fez. Então surgem algumas perguntas: quem é este inimigo? De onde ele veio? Por que ele tem inimizade para com Deus? E por que Deus não o eliminou? A Bíblia diz que este inimigo surgiu no próprio céu e que foi expulso de lá por causa do que fizera. A Bíblia afirma: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Apocalipse 12, verso 9. Aqui está o inimigo identificado como Diabo e Satanás. Já em Isaías 14, verso 12, ele é chamado de Lúcifer, ou anjo de luz, que era o seu nome original. Como Lúcifer veio à existência? Deus o criou, mas Deus não o criou como um demônio. A Bíblia esclarece: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28, verso 15. Deus o criou perfeito, mas Lúcifer escolheu o mau caminho e tornou-se em diabo. O que então conduziu este ser perfeito à rebelião? Poderíamos dizer egoísmo, egocentrismo, porque ele desejou uma posição mais elevada do que possuía. Isaías explica este mistério da origem do mal. Tu dizias no teu coração, diz o profeta: eu subirei ao céu, eu exaltarei o meu trono e me assentarei, eu serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, versos 13 e 14. Lúcifer não estava satisfeito com todas as vantagens que Deus lhe dera. Ele cobiçou a posição mais elevada. Invejando a Jesus Cristo, ele desejou ser semelhante ao Altíssimo. Esqueceu-se que era apenas uma criatura e Jesus o Criador. Como foi que Lúcifer agiu?
Ele planejou, conspirou e executou seu plano. Em primeiro lugar, ele pretendeu ter maior sabedoria que o próprio Deus e, por implicação, que seria um governador melhor do que Deus. Orgulhoso de seus talentos e sabedoria, sentiu-se capaz de maiores responsabilidades. E a respeito dele, Ezequiel diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria e pecaste. Ezequiel 28, versos 16 e 17. Em sua rebelião contra Deus, ele seduziu a terça parte dos milhões de anjos das hostes celestes e houve uma guerra no céu. Deus poderia ter destruído a Lúcifer com apenas uma palavra, mas isto levaria milhões e milhões de seres criados à dúvida. Por guerrear contra Deus, ele não mais poderia permanecer no céu. A Bíblia afirma que ele foi expulso e com ele os seus anjos. Apocalipse 12, verso 9. Infelizmente para nós, seres humanos, ele fez deste planeta o seu lar. Durante mais ou menos 6.000 anos, os habitantes da Terra temos uma manifestação dos princípios do seu governo. 6.000 anos de tragédias, sofrimentos e mortes. 6.000 anos tentando destruir o homem, separando-o de Deus. Embora seus ataques nunca tenham cessado, ele tem reservado para estes últimos dias do final da história terríveis investidas, especialmente contra o povo de Deus que procura fazer a vontade do Senhor. Vejam o que diz o texto sagrado: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus. Apocalipse 12, verso 17. Amigo querido, se você tem se esforçado em guardar os mandamentos de Deus e fazer a vontade divina, pode ter certeza, você também enfrentará os ataques do inimigo nestes últimos dias. Talvez, neste momento, você esteja perguntando: como então poderei vencer um inimigo tão poderoso e tão astuto? A resposta é muito simples. Você e eu podemos vencê-lo do mesmo jeito que Cristo o venceu. Nas tentações que o diabo lhe fez, Jesus venceu pelo método está escrito. A palavra de Deus e seus ensinos faziam parte da vida de Cristo. Dentro de muito pouco tempo, Deus colocará fim a esta rebelião do inimigo. Chegará o tempo em que, como diz o profeta Ezequiel, Satanás será reduzido a cinzas e não mais existirá. Ezequiel 28, versos 18 e 19. E em Apocalipse 20, verso 10, lemos que o diabo será destruído pelo fogo do último dia. E completando este recado de Deus para os seus filhos sofredores, a Bíblia diz: a angústia não se levantará outra vez. Naum capítulo 1, verso 9. O usurpador do governo da terra será destruído e as consequências nefastas do seu reino desaparecerão para sempre. Não haverá mais sofrimento, pois Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, 4. Como será maravilhoso este mundo feito novo, para ser governado por um Deus de amor. Quão maravilhoso será estarmos livres do sofrimento, da angústia, da dor, das lágrimas e da morte. E isto se dará muito em breve, quando Jesus regressar. Você gostaria de estar pronto para o dia em que Deus fará novas todas as coisas? Quando Deus terminar com todo o sofrimento e com toda a dor, você quer estar pronto? Hoje Jesus está lhe chamando para uma nova vida, para um novo reino. Amigo querido, se você está cansado de sofrer, ouça a voz de Jesus dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e eu vos aliviarei. Quando peço eu me sinto sob um peso esmagador. É Jesus, amigo, que eu quero
sangrenta cruz me aponta, dá-me paz interior. É Jesus o amigo que eu quero ter, Dos amigos é o melhor, seu amor jamais tem fim, ultrapassa tudo quanto se disser. Quero dar-lhe todo amor, retribuindo amor assim. É Jesus o amigo que eu quero ter. Sim, Obrigado, arautos do Rei. Louvado seja Deus, porque na hora da aflição também podemos contar com Jesus. Que alegria saber que Jesus é nosso amigo. Você está vivendo um momento difícil? Está passando por algum problema? Jesus é o melhor amigo. Confie nele. Vamos orar. Querido Pai, obrigado porque podemos contar com Tua companhia na nossa vida, pela presença de Jesus em nosso coração. Fica conosco até o final. Oramos em nome de Cristo. Amém. Se você quiser estudar mais profundamente a Palavra de Deus, peça o curso bíblico Encontro com a Vida. Ele é inteiramente grátis. Para receber gratuitamente o curso bíblico, ligue agora mesmo para 024 525 6000. Se preferir, escreva para o programa A Voz da Profecia, Caixa Postal 1189, CEP 20.001-970, Rio de Janeiro. Não esqueça, o curso bíblico é inteiramente grátis. Telefone ou escreva agora mesmo para 024 525 6000. Se preferir, escreva para o programa A Voz da Profecia, Caixa Postal 1189, CEP 20.001-970, Rio de Janeiro. Será um prazer atender o seu pedido. E disse Jesus: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. Lembrem-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.